Oi, meus amores, boa tarde. Chegamos a mais uma sexta-feira, né? Com a proteção de Deus, graças a Deus, mais um final de semana. E hoje, sexta-feira, nós vamos trabalhar mais um gênero textual em português, certo? Então, nós já trabalhamos o poema, né? Como vocês sabem, e trabalhamos também o conto de repetição. Na aulinha de hoje, nós vamos trabalhar um tipo de texto que não é muito comum no nosso dia a dia, que é o texto infográfico. E a gente vai ver algumas características desse texto infográfico à medida que a gente for conhecendo esse texto que tem aí, certo? Então, vocês vão abrir o livro na página 24. Então, já aí quando a gente abre, né? Já vai ser uma imagem que chama bastante atenção, que é a imagem dessa onça, então ela tá bem em evidência. E aí, nesse texto também tem um título, que é As Rainhas da Floresta. Então, se eu leio o título e vou ver essa imagem, né? Então, a gente vai ver que a ideia que a gente vai ter, que são as rainhas da floresta, são as onças, não é verdade? Então, aí na lateral, ó, do texto infográfico, vocês vão ver que tem pequenos textos trazendo informações do assunto principal do nosso texto, que vai ser as onças. Então, as informações, elas vêm em quadrinhos menores, né? E vai estar dando informação justamente sobre o assunto principal do texto, certo? Então, aí no primeiro quadrinho da lateral tem falando, certo? Enquanto os leões são considerados os reis da savana africana, nas matas brasileiras a majestade é a onça pintada. Mas não pense que ela tem vida fácil. A intervenção do homem na natureza deixou o maior felino do Brasil correndo risco de extinção. A onça é um animal noturno, solitário, ótimo nadador e que pode percorrer até 50 quilômetros em um só dia. Uma onça adulta, ela pesa em média mais de 100 quilos. Isso é mais do que o peso de 33 gatos adultos juntos. Então, se a gente observar nesse quadro aí que está trazendo as informações sobre a onça pintada, né? Aí ela faz uma comparação, e nesta comparação está se usando uma figura, né? Quando ela fala que a onça ela vai ter, em média, mais de 100 quilos e que esse peso é equivalente a 33 gatos adultos. Então, foi usado o desenho de uma balança, certo? E de um lado da balança foi usado uma onça e do outro os 33 gatos, né? Que é para fazer esse tipo de comparação. Lá do outro lado também vem trazendo informações, que é também conhecida como Iaguareté, que é uma palavra de origem guarani, né? Que é uma linguagem indígena. E esse nome, Iaguareté, significa verdadeira fera, certo? Então, estima-se que metade das onças pintadas do continente americano, elas vivam no Brasil. Então, o nosso país, ele fica no continente americano, né? E estima-se que maior parte dessas onças, elas vivam aqui no Brasil, que é no nosso país. A onça pintada, ela é do gênero Panthera, assim como esses outros animais, o leão, o tigre e o leopardo, que estão sendo mostrados aí nesse quadrinho, como vocês podem ver. Tem o leão, do lado dele tem o tigre e o leopardo, certo? Esses animais, eles se caracterizam por seu rugido e precisam de grandes espaços de natureza preservada para viver. Então, aí tá falando um pouquinho, né, do gênero da onça, que ela é do mesmo gênero Panthera, que é igual a esses animais aí, e tá dizendo que para as onças, elas sobreviverem na natureza, elas precisam de grande espaço, né? E que esses espaços na natureza, eles sejam preservados, eles sejam de fato espaços naturais, com muitas matas e
um espaço grande para que elas possam viver bem, certo? Já mais embaixo tem outra informação, que é justamente falando dos habitats das onças pintadas, certo? Então, habitats é justamente o local onde vive cada espécie. Então, a onça pintada, ela pode ser encontrada em vários habitats. E, preferencialmente, elas utilizam-se de habitats próximos a cursos de água, com a vegetação densa. Então, aí está dizendo, também mostra, né, na figura, o local que elas preferem viver, né, que é o habitat preferencial das onças, que vai ser lugares onde tenham cursos de água, que vai haver água, né, e que a vegetação seja densa, ou seja, que tenha bastante árvores, que tenha bastante plantas, certo? Então, esse tipo de texto, como a gente pode ver, né, que é o texto infográfico, é como se ele fosse um cartaz, né, que de cara já vai chamar a nossa atenção. E nesse tipo de texto ele vai trazer várias informações, certo? Várias informações sobre o tema ou o assunto central. Então, essas informações vão estar distribuídas ao longo do cartaz, formando assim um texto. E pode haver desenhos, como a gente viu, né? Que quando fala do peso da onça, que compara com o peso de 33 gatos, foi colocado o desenho de uma balança, né? Quando fala dos 3 animais que fazem parte do mesmo gênero da onça pintada, também foi colocado o desenho desses 3 animais. E quando fala dos habitats, né, que é a região onde a onça ela prefere viver, é justamente onde tem a água e tem uma vegetação densa, certo? Então, logo mais aí em cima no texto tem um vocabulário, que tia Lilian já explicou para vocês que vocabulário é justamente para que a gente possa saber o significado daquelas palavras que estão em destaque no texto, certo? Então, muitas vezes a gente lê um texto e não consegue entender, porque ali no meio tem uma palavra que a gente não sabe o que significa, certo? Então, o vocabulário ele vai servir para isso. Então, das palavrinhas destacadas no texto, que é aquelas que estão em laranja, a gente tem densa, né? Que é em grande quantidade. A gente tem extinção, que é justamente quando uma espécie que está em extinção, é quando ela está desaparecendo, certo? E o habitat é onde vai viver cada espécie de animal, certo? O peixe, por exemplo, o peixe ele pode viver no rio ou no mar. Então, o rio ou o mar vai ser o habitat. O macaco, ele vai viver na floresta, certo? Então, o habitat natural do macaco é a floresta. E assim a gente chama de habitat o local onde vive cada espécie de animal, certo? E savana é uma região sem montanhas, que é coberta de grama e com pouca árvores, certo? Que a gente sabe que existe essa savana lá na África, não é verdade? Então, passando a folhinha de vocês, tem assim, ó. Circule as palavras que foram utilizadas no texto infográfico para se referir à onça pintada. Então, antes de explicar isso a vocês, eu esqueci de dar um exemplo. Vários textos infográficos que a gente tem contato é quando a gente vai num posto de saúde. Não tem aqueles cartazes, muitas vezes, da dengue, agora do Covid, né? Do coronavírus. Então, vem em destaque, né? A gente vai ver o mosquito da dengue bem grandão lá no cartaz. E espalhados no cartaz vai ter várias informações. Na maioria delas é as prevenções, os cuidados que a gente tem que ter para que a dengue não chegue em nossa casa, né? Então, aquele tipo de texto, aquele tipo de cartaz que a gente vê também é um texto infográfico, certo? Que ele vem trazendo várias informações sobre aquele tema e aquele assunto que está sendo mostrado ali, certo? E no texto infográfico as informações elas são curtas, não é um texto grandão para a gente passar muito tempo lendo. São informações pequenas, né? Mas informações de valor para o leitor, que a gente vai ler aquilo ali e a gente vai estar entendendo
sobre o que se trata relacionado ao assunto ou tema que a gente está vendo, certo? Então aí tá pedindo para vocês circularem as palavras que apareceram no texto e que se referem à onça pintada, que é o nosso assunto principal, né? Então, quando fala rei da savana africana, está se referindo à onça. Quando fala rainha da floresta, está se referindo à onça. Vocês vão circular ao que se refere a ela, certo? Habitats, que são os locais onde os animais vivem. Eu estou falando da onça. Quando eu digo que ela é o maior felino do Brasil, eu estou me referindo à onça. Vocês vão circular. Naquela palavrinha, ó, Iaguaraté, né? Que é justamente a palavrinha guarani que significa... foi aqui que a Lília viu que tem um significado de verdadeira fera. Então, quando ela fala do Iaguaraté, ela está se referindo à onça, no texto está se referindo. E essa palavra majestade, né? Que lá no comecinho do texto diz que nas matas brasileiras, a majestade é a onça pintada. Então, esse majestade está se referindo à onça. Vocês vão circular todas as palavras que foram utilizadas no texto, certo? Que se referem à onça pintada. No segundo quesito, temos assim: o que o texto informa sobre o peso de uma onça pintada adulta? Aí lá no texto, onde está falando do peso, no trechozinho que está falando do texto, do peso, está dizendo quanto pesa em média uma onça adulta. Aí vocês vão colocar aí, né? É que uma onça adulta pesa em média tantos quilos, certo? E como é que essa informação ela é representada graficamente no texto? Então, existe alguma coisa, né, que foi mostrada no texto para representar essa informação? Existe sim, né? E foi justamente esse desenho que aparece aí. Então, essa informação, ela vai ser representada pelo desenho de quê, né? E do lado tem uma coisa e do lado tem outra. Vocês vão escrever do que se trata esse desenho aí, certo? E no terceiro quesito tá mostrando uma também ilustração que aparece lá no texto. O que a ilustração a seguir representa. Então essa ilustração ela também aparece lá no texto infográfico. Então aí onde mostra essa onça perto da água e das árvores, quer dizer o quê, né? Então lá tá dizendo, né, que é justamente o local preferencial de habitat da onça. Então, que local é esse? Onde tenha o quê? Esses dois tipos de coisa que está mostrando e que no próprio texto vem dizendo. Então, vocês vão voltar lá no texto para poder responder esse terceiro quesito, certo? Então, essa foi a nossa aulinha de português e esse novo gênero textual, que é o texto infográfico. Então, a gente vai ver, certo? Que texto infográfico ele vai vir com fotografias, né, que nos chamem a atenção, vai vir com desenhos, vai vir com dados numéricos, certo? Que traga informação sobre aquele assunto. E os textinhos vão ser pequenos, mas vão ser textos explicativos que nos tragam informações e que estejam explicando sobre algo relacionado àquele tema que está sendo abordado no texto, certo? É bem fácil da gente identificar. Então, quando vocês verem cartazes aí, informativos, que do lado tem bolinhas, quadradinhos, com pequenos textos, com outros tipos de desenhos, vocês já vão ver que ali se trata de um texto infográfico, ok? A atividade só é aí até o terceiro quesito. E na segunda aulinha, certo? Nós vamos ter outro assunto que eu já vou voltar para falar com vocês.